Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Algumas vezes o apoio emocional vale mais do que a ajuda material. Saber que se tem alguém para partilhar as dores, amigos para conversar, dar risada e passear são sinais de esperança para quem está triste, sozinho ou precisando dar uma movimentada na vida. A família tem papel importante neste processo, mas também é possível encontrar a alegria e o equilíbrio das emoções através da escola, das ONGs e da igreja. A família é o primeiro espaço para a formação emocional das pessoas, mas outras instituições também podem desempenhar este papel. O importante é o equilíbrio e a complementação entre estas instâncias diferentes. As ONGs, igrejas, o terceiro setor, de um modo geral, costumam oferecer não só o assistencialismo, aquela ajuda material, mas também atividades que visam a formação humana, que visam a formação emocional das pessoas. Para discutir um pouco mais desse assunto, está aqui comigo a doutora Maria de Lourdes Cardoso, ela que é terapeuta de família, psicopedagoga e também docente e especialista na área de revitalização da memória. Olá, doutora Lourdinha. Olá, Fernanda. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. Uma alegria boa também da gente falar um pouco sobre família, né? Sobre valores. Esse espaço que essas instituições, até a própria escola, costumam ocupar, dessa formação humana, dessa preparação emocional. É um espaço que é bem ocupado? É bem-vindo que as instituições façam isso? Eu acho que nesse momento o mundo inteiro passa por uma revisão, né? Mas o papel da família e o papel da escola sem dúvida alguma, o espaço maior para que isso aconteça. O que é a escola? A escola é a grande família, né? A escola vem das famílias. E esse papel, eu estimo que nós estejamos assim, lá no fundo do poço para emergir com mais restauração. E qual é o limite, doutora? A escola ajuda, essas ONGs, né? O trabalho da igreja ajuda nesse apoio emocional, mas qual o limite para que a gente não deixe só esse espaço para tomar conta e a família se isente da ação e do trabalho? Sim, sim. Se a gente pensar que todo ser humano é diferente dos outros seres vivos por causa desta busca da liberdade, aí a gente vai ver que desde a gestação já se pré-anuncia que o indivíduo vai ser cidadão, mesmo que as questões sociais lhe dificultem. Mas então, na gestação, que gravidez a mãe teve? Que social ela frequentou? Que grupo familiar? Que amor do pai e do filho ela recebeu, né? Para que toda essa liberdade que vem dentro da disciplina, da natureza, da biologia, da harmonia, de tudo, da espiritualidade, que tudo isso venha acontecendo numa relação harmônica para que essa liberdade não vire um poder individual, mas um poder organizado, social, que respeita o outro, e por isso a gente chama de cidadão, né? E que traga em si a essência da autonomia. Imagina que beleza, o indivíduo disciplinado por si, tem autonomia e respeita a liberdade do outro. Eu não digo que isso é ideal, eu digo que isso é necessário, não é? A gente vê as crianças, muitas vezes, elas sofrerem a falta de liberdade do próprio professor. Quando ele vai, por exemplo, para uma escola que ele acredita na educação, no tipo de educação, e ele chega a essa escola por causa do emprego, muda sua filosofia de vida e sua intuição educacional. Então, a criança passa por alguns processos aí de quem é que está me educando, a instituição que minha mãe escolheu, ou somente essa pessoa aqui todos os dias comigo, né? E também em relação à família. A educação da minha família sintoniza, soma, harmoniza com a da minha escola? As aulas são de pintura em tecido e os encontros acontecem no Centro Comunitário da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Mas na prática, a atividade é um momento para iluminar a vida dos participantes.
elas aprendem aqui é a pintar, né? Muito feliz com as professoras, com as amigas, as colegas, né? E mais com minha mente para não ficar tantã. Eu cheguei aqui, fui muito bem acolhida. As senhoras são maravilhosas, todas amorosas. São amigas, não são nem colegas, né? Então, o que eu preciso, elas estão compartilhando comigo. Então, por isso que eu estou falando para você, para mim, o meu sentimento assim, de tristeza, quando chega o dia da aula, ele vai embora. Que aí eu fico aqui na aula conversando, contando, elas também. Então, tem sido uma terapia, né? Uma coisa muito boa. Então, estou muito feliz. Você tem que fazer o que você gosta. Então, as pessoas que estão aqui, elas estão aqui aprendendo porque elas escolheram pintura, porque elas se identificam com esse tipo de trabalho. Quinta-feira prazerosa, é quando a gente se encontra com as amigas, é quando a gente dá de si, abre a mente, o coração e as emoções e se entrega essa emoção, a emoção da pintura, a emoção da arte, porque a arte é prazerosa, principalmente quando envolve amor, quando você faz por amor. A vida inteira eu quis fazer isso, então Deus me deu essa oportunidade agora, né, de me dedicar para o outro e a gente recebe mais do que dá. Entendeu? A gente leva uma bagagem para casa impressionante e trabalhar com cores é uma coisa maravilhosa, você se encanta, né? Com cada dia você aprende mais e você convivendo com pessoas, né? Que a gente vê que vem para cá à procura de algo mais na vida. O pouco que eu tenho, o pouco que eu sei, eu trago para o outro. O beija-flor levava água para apagar um incêndio, era uma gotinha. Então eu também me sinto essa gotinha de água aqui no meio dessas meninas, né, ensinando elas a pintar. Toda quinta-feira, uma vez por semana, qualquer pessoa que quiser, que tiver vontade, pode vir na secretaria, faz o contato lá com a Rosângela e matricula. A pessoa que não pode pagar também, a gente não volta para casa sem o desejo ser, né, realizado. A gente dá um jeitinho e ela vem, entendeu? E vai aprender e depois é como se assim, é até um meio de vida. No futuro ela pode também vender, né, os seus paninhos e fazer uma caixinha. Estamos aqui num processo, subindo a escada lentamente, os primeiros degraus, né? Mas estamos subindo, estamos buscando. O importante é buscar. Com o aumento da expectativa de vida, é preciso aprender a lidar com os mais velhos. Em outras épocas, a idade era sinal de doença e perda da autonomia. Mas a realidade hoje se mostra bem diferente. É preciso, antes de tudo, respeitar a individualidade de quem já chegou à terceira idade, mas está super ativo. Lourdinha, nós falamos muito sobre a questão do indivíduo e até das crianças, mas eu queria agora tocar um pouco na questão do idoso. Sim. Né? Tem muitos grupos de artesanato nas paróquias, curso de informática, encontros, né, pastoral da terceira idade. Isso. Qual a importância desse trabalho com o idoso? Porque eu acho que assim, a criança e o idoso termina sendo o foco de atenção maior. Na fase adulta a gente vai se virando, a gente toca a vida. Isso. Mas como incluir esse idoso? Aí eu vejo também assim, a inclusão. Nesse momento também dessa crise mundial, do afeto, eu vejo a inclusão assim muito dentro de uma técnica. Como colocar o idoso para viver. Como se tivesse uma regrinha, uma regrinha. receita e aí resolve. Ele está sozinho em casa, então vamos colocar no curso de música, no curso disso, no curso daquilo. E a autonomia da escolha. E a escolha que ele fez, que às vezes não combina com a escolha que a família quer. Entende? Não, mas todo mundo vai, mas todo mundo vem, mas todo... E o idoso querendo exercer o seu papel, porque ser idoso não é uma doença, não é uma submissão, é mais uma fase da vida. Então, tem muitos, no caso dos meus clientes ou alunos, tem muitos que dirigem aos 85 anos e tenho pessoas com 49 com Alzheimer. E tenho muitos que a família pensa que é Alzheimer.
e determina um cuidador para isto. E eles têm apenas uma depressão transitória, que também mexe com a área da memória e que todo mundo hoje faz diagnóstico de memória. Mas esses trabalhos, né? Esses trabalhos incluem, acho que bem planejados, inclui realmente a relação de afeto com a vida. Mas quando não, é só cumprir horário, é só não estar em casa, é só o carro vir pegar e levar. É uma coisa mecânica demais, que é como se isso fosse destinado a ocupar. Olha, ocupação sem afeto não é atividade. Às vezes é até um desassossego. Levantar, sair, tomar banho, se trocar para ir para aquela coisa mecanicista, entende? Que não satisfaz nem essa afetividade, que precisa ser desenvolvida em qualquer fase da vida, e não satisfaz aquele momento vital da pessoa. Ela não quer fazer música, ela quer dançar, ela quer ir na praia, ela não quer andar, entende? E aí, nesse contexto, já que você também é especialista em memória, eu quero tocar. Isso favorece que a gente tenha uma velhice mais ativa, com a memória em funcionamento pleno? Sim, sim. Eu não me cansarei de dizer, só valeu a pena fazer este curso sobre memória e para a revitalização da memória de clientes ou de pessoas, se realmente eu conseguir deixar a mensagem da atividade e da afetividade. Essa afetividade é ampla, não é? Não é somente o beijinho e o abracinho e bom dia, mas é exatamente o entendimento, a compreensão, a generosidade. A maior afetividade é ser generoso. Então, se a gente pensa em qualquer ângulo da história, ou da psicologia, ou da filosofia, ou da antropologia, você vai ver que a espiritualidade ainda é ímpar. Entende? Porque todos os outros modelos cabem no Cristo. Todos. Até quando ele quis ser agressivo lá no casamento, ou lá na igreja, mandou todo mundo embora, que ali não era casa de vender coisas, mas casa de oração. Então, isso também precisa ocorrer com os nossos idosos. Eu tenho alguns que dizem assim, eu não estou aqui para você mandar em mim. Aí isso é maravilhoso quando você percebe que há uma manipulação do comportamento dele. Não, minha mãe, você vai para isso, você vai para aquilo, você vai para aquilo outro. Minha mãe está com a agenda cheia. E quando você pergunta assim, o que você mais gosta de fazer? E ela responde para você, o que eu mais gosto de fazer, eu estou fazendo uma vez na semana. E é o quê? E a igreja. E antes, essa pessoa passava a tarde na igreja e os filhos reconheciam que ela ia para a igreja porque não tinha o que fazer. Só que a igreja lá, no contexto que ela se envolvia, virava uma plenitude. Eles têm computador em casa, mas quase não se relacionavam com a máquina. Animados pela família ou pelo desejo de encontrar amigos e manter-se na ativa, eles foram para a sala de aula e provam que a idade não é empecilho para ingressar no mundo da informática. Aprimorar meus conhecimentos, que eram um pouco sobre o computador. Aprender. Fico acanhada que meus filhos todos sabem mexer com o computador, meus netos também. E ficam me criticando, mas minha avó, é impossível uma coisa dessa, a senhora, uma pessoa nessa idade, está aí aposentada e não faz nada. Aí eu me animei e vim fazer o curso. E estou satisfeita. Esse curso visa basicamente a inclusão digital, ou seria o primeiro contato e posteriormente, mais para frente, o aprendizado de algumas coisas simples na informática, mas que permitem a eles poder acessar a internet, navegar na internet, passar e-mail, receber e-mail e mais algumas outras coisas. Desde o ano passado que eu estou em busca disso, mas eu não consegui a vaga e agora eu consegui a vaga aqui. Na idade que nós estamos, nós precisamos de ter atividades e não ficar parado em casa.
como diz o povo, esperando a morte chegar, né? Tem um computador, faço alguma coisa com ele, mas outras coisas eu fico com dificuldades. Então estou melhorando. Sempre eu tive uma vontade de fazer trabalho voluntário. E com o projeto de informática, terminei me integrando ao projeto de informática e comecei a trabalhar aqui fazendo inicialmente como monitor e depois já dando as aulas para os grupos. Fazer lista, imprimir um documento, consultar a internet. Fazer meu Facebook, claro, né? E comunicar com minhas amigas, que eu tenho várias que têm computador e estou comprando um novo agora. Mesmo as relações mais desgastadas podem ser reorganizadas desde que haja empenho e dedicação dos envolvidos. O segredo é manter uma boa comunicação e alimentar o afeto. Bom, as igrejas, as escolas cumprem um pouco desse trabalho que também é da família, mas a gente não pode delegar a elas toda a função. Já que você falou que a nossa família, no mundo hoje está em crise, como é que a gente pode identificar ali os pontos que estão frágeis e tentar organizar a vida familiar de forma que todo mundo seja bem acolhido, todo mundo seja bem respeitado? Como eu falei antes, eu acredito na restauração. Aprendi isso com muitos mestres, que a restauração traz a novidade do mundo, não é? Então, imagina que uma família tenha deslumbre um triângulo que é composto da comunicação, da responsabilidade e lá cria um estilo de vida. Quando você não tem um adolescente e estreia com ele, você aprende muitas coisas, né? Do contrário, você não está sendo sensível a essa mudança do adolescente, da pessoa. Mas quando chega à idade idosa, você também, o grupo familiar especialmente, e quem se responsabiliza e gosta dessa situação de lidar com o idoso, precisa também passar por esse triângulo. Que comunicação acontece com reciprocidade, com alegria, com ocupações prazerosas também, claro, mas também com a normalidade da vida, né? Tem um dia que não estamos afim. Então, a normalidade é exatamente essa compreensão. Hoje que eu não estou afim, eu vou, mas fico mais silencioso. E não haja esse exagero de cobrança de atividade, mas que as atividades tenham vida. Aí vem a outra parte do triângulo, responsabilidade. Responsabilidade dos pais não é só pagar as contas, mas é também lembrar e cuidar do bem-estar da família, do bem-estar dos filhos. Aí agora, os filhos com o bem-estar dos seus pais. Então, a comunicação puxa isso, né? Você conversar, você perceber várias linguagens. Até quando você percebe que alguém gosta de determinado tipo de música, você chega lá no dia do aniversário e dá uma música naquele estilo, porque vai somar ao bem-estar da pessoa. Assim, essas instituições lidarem com os idosos, com pobres, com todas as pessoas. Acho que tem que ter essa proposta de comunicação bem estável, essa proposta de se responsabilizar pelo bem-estar. Tipo, eu proponho, então eu me responsabilizo. E a resposta vai ser no mesmo nível. Eu recebo, eu me responsabilizo, eu dou conta. E aí entra a afetividade. Aí entra a afetividade nesse estilo de vida, né? Pode ser a restauração do estilo de vida que foi sofrido, ou que foi perdido, ou que foi frustrante, ou que estava trazendo uma certa depressão, recuperada, restabelecida, com um estilo de vida mais saudável. Aí entra essa questão que gosto muito de falar nessas oportunidades, que é também a comunicação da orientação alimentar. Não dá para a gente pensar o indivíduo só em uma parte, né? A alimentação também favorece as relações humanas. O que entra pela boca é fatal para determinar o que sai. Então, aí ter cuidado, então, aquela dica de um prato colorido, com muita verdura, muita folha. Talvez seja um prato colorido, mas o mais destinado a essa compreensão e essa harmonia é exatamente a combinação dos alimentos,
a quantidade e a frequência. Essas 3 palavras também servem para engordar, servem para perder a memória, servem para... Agora, quando você pensa na metade, aí você pensa em vida saudável. Lourdinha, para a gente encerrar, a gente está com psicopedagoga, terapeuta de família, então eu queria uma dica rápida, assim, no mundo que está sendo tão difícil ser feliz, o que é que a gente precisa fazer para buscar essa felicidade? Eu acho que é exatamente somar esforços, não é? Não somente eu, não somente você, mas quanto mais a gente conhece pessoas que estão envolvidas nessa vontade, a gente somar consciência, somar determinação para fazer valer o princípio da felicidade, que é amar o próximo como a ti mesmo. Aí eu acho que amar o próximo como a ti mesmo, cada grupo pode ter até sua linguagem específica, mas o verbo somar traz todo o efeito maior. Encontros culturais com a exibição de filmes, músicas e literatura. O projeto Troca-Troca, promovido pelo Centro Comunitário da Paróquia Nossa Senhora da Luz, usa a linguagem artística para que as pessoas se encontrem e reflitam sobre a vida. O Troca-Troca é um projeto em construção. É um projeto que se destina às pessoas que gostam de trocar ideias, de filmes, é cultural, mas é também muito divertido. As pessoas trocam debates, sentimentos, não é? E aí as coisas vão acontecendo. O projeto tem uma diretriz, tem um roteiro a ser cumprido, mas ele é diversificado e ele abre. Então, tudo pode acontecer. Ele é diferente, não é? Começamos com um processo de formiguinhas, pouquinhas pessoas, e aí foram as pessoas, o boca a boca, e as pessoas foram vendo que poderiam participar, foram dando ideias de filmes, e aconteceu. Levantamos o tema e fica à disposição delas. E elas se abrem, não é? E as emoções, os debates, diferenças de opiniões, não é? Cada uma diz o seu pensamento e depois tudo chega a um final. Quando nós apresentamos o projeto, vem o filme, né? Então, no filme, a gente não apresenta simplesmente o filme. Nós colocamos uma sinopse, uma ficha técnica. Se é extraído de um livro, vamos buscar essa autora. Como, por que escreveu, em que contexto. Se é o diretor, vamos ver por que ele fez esse roteiro, de onde ele tirou isso, para que as pessoas assimilem melhor o filme. Inclusive, o filme, nós temos muito cuidado ao colocar, porque nós estudamos esse filme, vemos 2, 3 vezes, para não ferir as sensibilidades, para ver se é adequado. Nós não vamos chocar. Então, quando o filme é muito pesado, a gente não coloca. A gente quer colocar assim, um contexto social, provocar que as pessoas comecem a pensar no que está acontecendo neste mundo. Então, nosso papel é esse, não é? Não temos aqui a lição. A lição pronta não existe. Não foi fácil. Não foi fácil, assim, para que as pessoas sejam constantes, inclusive, no projeto. Porque, às vezes, a pessoa vem para uma sessão, como se nós passamos o filme em 2 partes, aí a pessoa não vem na outra. Então, a gente tem que ser maleável, pegar o filme, dar para que a pessoa veja, para que entenda bem. Então, o ideal seria que viesse aos 6 encontros. Mas falham, então a gente pega, tira uma xerox, porque nós estamos aqui para isso, né? Cada texto que se a pessoa perde, sente um pouco, tem uma dinâmica. Nenhum texto fica sem dinâmica, para que haja, geralmente, uma assimilação, não é? Então, depois do texto, antes do texto, tem uma biografia do autor, para que a pessoa compreenda quem é que está escrevendo aquilo, de onde brotou, qual o sentimento que chegou até aquele texto. Por exemplo, o filme, a gente coloca o local que se passou o filme. Já colocamos filmes da Alemanha com Japão, Inglaterra, que foi na Segunda Guerra Mundial, então a gente joga aquele contexto da Segunda Guerra, a situação social e política em Londres, para a gente nunca deixar a coisa solta, para que haja informação também cultural, política, social. A gente quer, assim, dar um despertar, para que as pessoas comecem a ir para um computador, pesquisar, né, ver de onde saiu aquilo, não é? Isso é informação, é provocativo. Para mim, na minha idade, na idade madura em que eu estou, depois de aposentada, de universidade, eu me sinto assim, florescer.
Quando eu escolho, por exemplo, a música de fundo, cada detalhe é escolhido, né? O sarau no fim, o que vai acontecer no sarau, como nós vamos terminar, que a gente faz a formatação, depois tem a crítica, isso não está bom, isso poderia ter sido melhor. Elas merecem, Beth aqui diz muito isso, né? Elas merecem o melhor. Quando nós terminamos o projeto no último dia, a gente geralmente joga um painel. Então esse painel é tudo que foi visto nos 6 encontros. Nós conseguimos, assim, colocamos no chão, papel, madeira, e a gente começa a colocar figuras e tudo que elas disseram, a gente vai anotando, captando tudo, para que elas se sintam cheias, plenas, quando elas saem, assim, do projeto. Espiritualmente, não é? Então, para nós, isso aí é o presente de Deus.